Olá, galera, boa noite. Sejam bem-vindos de novo ao nosso projeto Enquadra, um bate-papo com o audiovisual brasiliense. O primeiro Enquadra foi com a Renata Diniz, que foi muito legal, muito bacana. Falamos sobre algumas coisas de dicas de roteiro, personagens femininos, testes de representatividade. E com o Iberê também foi sensacional, assim, o Iberê abriu o coração dele, falou muita coisa bacana, de todos os aprendizados dele em todos os filmes que ele já trabalhou na direção, a visão dele, de particular de alguns projetos, foi muito interessante. E hoje a gente vai falar com a Olivia Hernandes, técnica de som cubana, que vive em Brasília já há alguns anos. E acho interessante, porque o Iberê falou, né, que nos últimos projetos dele ele está usando o som como um tripé criativo, né? Porque normalmente fica entre direção, arte e fotografia, e aí ele mencionou do som, né? Ele está trabalhando muito o som antecipadamente nos projetos dele. Então vou chamar aqui a Olivia para a gente começar nosso bate-papo. Mandei o link para ela aqui, esperar. E vamos. Estou aqui com minha água de sempre, né? Fazendo um merchan pro Beirute. Esse copinho aqui foi uma promoção que eles fizeram no carnaval. Bem bonitinho, bem bacana. Vamos lá. Nath está me falando aqui, a minha sócia e parceira, que a Renata também falou de som, né? Legal. Vamos esperar aqui. Ah, tá entrando. Olivia no ar. Oi, Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Tudo certo por aqui. Vou botar uma legendinha para você aqui, ó, Olivia. Uhum. Eu escrevi seu nome direito? Deixa eu ver aqui. É porque é difícil, não? Não, É no post fácil. hoje, no post do Instagram, eu escrevi, né? Ah, sim, tá certo, tá certo. É porque meu nome, desde que eu vim morar aqui, eu meio que já desisti disso, né? Porque, enfim, é muito difícil, não? A Renata Diniz está dizendo oi para você, já entrou. Ah, já entrou a Renatinha aí, um beijo. Tem uma coisa que eu não fiz com os outros dois e me chamaram a atenção. Oh, tá certo, tá certo. Ah, legal. Uhum. Eu não fiz com a Renata e nem com o Iberê. Eu queria pedir para você se apresentar. Como eu coloco o mini Uhum. currículo lá no post, Sim. inconscientemente eu falei, pô, não vou, acho que eu não preciso apresentar, mas me chamaram a atenção e eu acho legal você se apresentar. Dizer quem é Tá. você, onde você veio, a gente começa. Uhum. Tá. Bom, meu nome é Olivia Hernandes, não? Como está no cartaz. Eu trabalho com som, tanto com som direto como com pós-produção. Eu sou cubana, estudei em Cuba, na Escola Internacional de Cinema e TV de São Antônio de los Baños, e também no Instituto Superior de Arte lá, que tem uma faculdade de comunicação também audiovisual. E E, você mora em Brasília há quantos anos? bom, moro em Brasília desde 2011. Vim morar para cá, estou aqui até hoje. E trabalho aqui principalmente em Brasília, não? Com audiovisual, tanto com som direto como com pós-produção. Já está, como se diz, acostumada com Brasília, né? Já quase brasiliense. Eu acho um pouco forte falar assim, não, mas assim, eu tô bem, assim, eu acho que estou adaptada, assim, eu acho que no É porque eu início foi achei meio Cuba, difícil, Cuba muito não, mas parecido.
com Brasília, eu achei. Os espaços muito, tudo muito espaçoso. Sim. É, eu acho que Brasil e Cuba se parecem muito. A gente brincava quando estava na escola de cinema lá, que era uma escola internacional, que tinha muitas pessoas de vários lugares do mundo e muitos latino-americanos. De fato, a gente sempre percebeu que entre os cubanos e os brasileiros sempre tinha muita afinidade, não? Tirando a diferença da língua, não? Mas assim, rolava muita afinidade, muita coisa. A gente se achava sempre muito parecido. Então, tipo, era muito. Eu sentia muito mais parecido um cubano com um brasileiro que um cubano com um dominicano, que é do lado, não? Uma ilha que fica do lado de Cuba, né? Acho que a gente tem muitas semelhanças, não? Culturais, enfim, do jeito mesmo de ser. Então, com o jeito mesmo eu não tive dificuldade, mas com essa questão da língua, de mudar de país, essas coisas que sempre traem uns transtornos, não? Mas assim, Eu me senti em casa lá. né? Você ficou um tempinho lá, né? Também. É, fiquei 6 meses, né? Não fiquei Uhum, igual 3 anos, mas fiquei. E sim. me diz uma coisa, essa paixão por som, sonido. Bom, eu acho que tem muito a ver com que eu estudei em um conservatório de música desde criança. Comecei a minha família toda por parte de mãe. Todo mundo praticamente toca algum instrumento. Tem quem se dedica mesmo, de fato, profissionalmente à música, mas tem outros que não se dedicaram, mas praticamente todo mundo toca alguma coisa, né? Aí minha irmã estudava flauta, e eu comecei a estudar muito nova, assim, um conservatório de música, de violoncelo, eu estudava, e eu acho que essa aproximação com a música desde muito criança, você tem que escutar muito, não? Tipo, você fica horas estudando, aí você tem que se escutar, se você está afinado ou não, e aí isso vai desenvolvendo uma certa sensibilidade para escuta, não? Você começa a escutar música, mas depois termina escutando um monte de coisa, não? E prestando mais atenção, fazer uma escuta mais seletiva, não? E quando tinha idade, assim, mais ou menos eu estava com 15 anos, eu tinha que decidir se eu ia continuar estudando, porque tinha que fazer tipo um vestibular para estudar uma escola, tipo uma secundária de conservatório de música, só que aí eu decidi que eu não queria. Mas eu gostava muito de teatro, de ter uma época que quis ser atriz, sabe? Eu acho que todo mundo acha que em algum momento quis ser atriz, o ator. Mas gostava muito de teatro, gostava muito de ler, gostava de cinema. E, e aí, quando eu estava no ensino, na secundária, né? No ensino médio, eu descobri que tinha uma coisa que se chamava. É, eu não lembro como se chamava essa carreira, não? Mas assim, essa profissão. Mas, em resumo, era engenheiro de gravação sonora, não? E como eu gostava muito de música, mas eu não queria ser instrumentista, dedicar a isso. Eu falei, cara, eu gosto muito de música, mas eu não quero me dedicar, eu acho que eu quero estudar alguma coisa que tenha a ver com som. E aí eu fui me interessando por essa parte de engenharia de gravação sonora, para música mesmo. Fiz estágio em um tempo em um estúdio de gravação sonora lá em Cuba, Egrem, enfim, com bandas, não? Só que, assim, eu acho que eu fiquei 1 ano, 2 anos fazendo isso, assim, querendo trabalhar com gravação musical, e tem um momento que eu desisti porque achei que não era meu caminho, não? Eu achei meio chato, assim, o processo no estúdio, era um ambiente muito machista também, muito difícil para mulheres, no sentido de a maioria dos engenheiros de som eram homens, e, tipo, era um ambiente meio pesado, né? E eu descobri, paralelamente com isso, que tinha também som para audiovisual, que eu não tinha ideia que isso existia. Então, quando eu descobri isso, que tinha essa faculdade em Cuba que você poderia estudar som para audiovisual, especificamente para cinema, TV e rádio, eu, eu fiz o vestibular, eu passei, e quando comecei a mexer com isso, eu adorei. Assim, eu acho que aí foi que eu me encontrei, que eu achei o caminho das coisas que eu gostava muito, que tinha a ver com teatro, com literatura, com música
mesmo tempo sem ter música. Então aí no cinema, no audiovisual, achei, no som, achei o que eu estava procurando mesmo. Que legal. E, Hum. e você fez os 3 anos lá da escola internacional? Sim, foi meio doido, assim, porque eu primeiro entrei na faculdade lá de comunicação, que são 5 anos, eu já de som, só que os 2 primeiros anos é geral, todo mundo fica na mesma coisa, né? E aí, a partir do terceiro ano, que cada um vai para seu perfil, né? Quando eu estava no terceiro ano já da faculdade, eu decidi fazer as provas para a Escola Internacional de Cinema. Só para testar mesmo, porque era muito difícil entrar, enfim, são pouquíssimas vagas, é muito disputado, enfim. E eu fiz as provas e aí eu passei na primeira vez. E aí eu também não queria deixar a outra faculdade. Só que eu já estava. Ia começar no quarto ano e o quinto ano realmente é muito mais simples, porque para você fazer a tese, não, a defesa da sua formatura, não? Então é mais livre. Não? Só que eu fiz o primeiro ano da escola de cinema junto com o quarto ano da faculdade lá. E foi Nossa, muito estressante, não? Mas foi meio assim, foi meio tenso, sobretudo quando chegou o final do ano, que você termina o final do ano de um e do outro, e você tem que entregar coisas, assim, mas eu consegui. tem que filmar. E, e aí, tipo, primeiro e segundo ano na escola de cinema coincidiu com o quarto e quinto ano da faculdade, não? Tinha professores que eram em comum também entenderam em algumas coisas, enfim, eu não precisava ir todo dia na faculdade também nessa fase já. E, bom, consegui fazer esses 3 anos na escola de cinema e me formar da faculdade também, praticamente em paralelo, né? E me diz uma coisa, o técnico de som, ele tem que exercitar a escuta, assim, diariamente? Como é que existem técnicas, existe algum exercício, existe ou não? Olha, geralmente, assim, técnicas assim como tal não tem. Geralmente, quem se interessa em trabalhar com som já é uma pessoa que presta muita atenção para isso, porque normalmente não é uma coisa que te chame a atenção, porque é uma coisa que você não vê. Geralmente, a gente, o ser humano, com coisas que não vê, ele não acredita muito, enfim, é uma coisa que não é palpável, não? Coronavírus. Então, aí a questão de uma certa sensibilidade para você se interessar com uma coisa que é invisível, que é o som. Eu tenho um professor na faculdade e na escola de cinema, o professor de mixagem, que falava muito de prestar atenção nas coisas que a gente escutava no cotidiano. A gente muitas vezes a gente escuta o tempo inteiro. O ouvido acho que o único órgão humano que não descansa. A visão, você fecha o olho, você descansa quando dorme, enfim. Mas ele não descansa nunca. Você não tem párpados para fechar os ouvidos, não? Então, mesmo quando a gente está dormindo, você está escutando, só inconscientemente, você não conscientiza que você está escutando. Então, era mais para você começar o exercício era de prestar atenção ao que a gente escutava diariamente. Eu tenho muitos anos que eu não uso fone de ouvido, eu praticamente só uso fone de ouvido para trabalhar. Esse costume de que a gente tem há muitos anos de escutar música na rua, andar na rua escutando música, é uma coisa que eu não faço há mais de 10 anos, para ser sincera, possivelmente mais. Por dois motivos. Um, para cuidar meus ouvidos, porque eu trabalho com eles, então a gente normalmente com idade você vai tendo perda auditiva, um processo normal do envelhecimento, mas assim, eu tento preservar de que essa perda seja o menos possível, desacelerar esse processo. Então, por isso eu só uso fone quando trabalho. E também por isso, porque você vai na rua, tudo que você vai escutar em algum momento pode ser um elemento para você depois trabalhar, colocar, você pensar sobre a som que você escutou, sobre sensações sonoras que você tem, sobretudo com essa coisa do 5.1, o som VR também, de você ter espacialidades. Então, tipo, muitas vezes a gente faz não uma cópia da realidade, mas dessa sensação de você estar caminhando e o som vai passando, não?
A gente tem essa sensação no dia a dia, só que a gente não é consciente disso, a gente não pensa sobre o que a gente está escutando. Então, assim, realmente o exercício proteínico, acho que seria isso. O meu conselho era usar fone um pouco, por esses dois motivos, e também para você escutar assim, essas coisas que tá do dia a dia. O som sempre está comunicando alguma coisa, né? A gente sempre está sendo comunicado por ele. E quando você entrou no cinema, você sentiu assim, como é que você viu o som dentro de um projeto audiovisual? Me explico. Eu falando com o Iberê, eu dei um exemplo que quando a gente, acho que entregou o roteiro para o Marcos Mana, do longa que a gente ia filmar, ele me perguntou se alguém de som tinha lido antes, né, de fechar o roteiro final. Eu escuto, assim, em alguns momentos, existe um mito aí, uma coisa de que o som é o último a entrar, o último a dar opinião, enfim. Como é que você percebeu isso quando você começou a trabalhar com audiovisual? Como é que você percebe isso hoje? E que eu estou percebendo, por exemplo, pela resposta do Iberê, que ele falou que hoje ele enxerga o som como o quarto pilar criativo de um projeto audiovisual. E eu estou fazendo alguns trabalhos com o Renato Barbieri, que também está uma busca incansável de sonoridades, de músicos que conseguem tirar sons e trabalhar sons que se conectam com o inconsciente. Como é que você viu isso quando você entrou no mercado e como é que você vê hoje? Olha, eu acho que de quando eu entrei até aqui, que já passaram uns 12 anos mínimos, eu acho que não mudou muito. Depende muito com quem você está trabalhando, o projeto que você está fazendo. No geral, assim, a galera normalmente tem um pouco conhecimento do som, não? E ele é sempre colocado como o filho mais feio da história, não? Aqui, E eu acho triste, porque de fato é muito audiovisual, né? Audiovisual. exato, não? E que também assim é um recurso, uma ferramenta que você tem também para contar a sua história, não? E que você vê muitos projetos que totalmente deixam por lá, muitas vezes por falta de conhecimento, não? A maioria das vezes é por falta de conhecimento de que você tem essas ferramentas. Tem uma coisa que a Renata falou na live dela, aliás, eu vou aproveitar para mandar um beijo para a mãe dela, Maria del Carmen, que ela colocou aqui já. Pois é, e aí ela É, fez todas as lives, a mãe da Renata. Um é, beijo, Carmen. foi é ótimo, né? De fato, a gente falou muito uma vez, a Renata e eu, a gente falou uma viagem, falou um pouco disso, do som, ela tem um interesse, de fato, como roteirista, do som escrito desde o roteiro já, e que eu acho fundamental você ver isso em alguns diretores, assim, eu acho que a máxima exponente que a gente tem hoje em dia é a Lucrécia Martel, que ela de fato eu tive aula com ela em Cuba e ela para ela o som é uma coisa assim é muito prioridade. E agora eu trabalhei com a Bárbara Álvares, que foi diretora de fotografia do filme A Mulher Sem Cabeça, da Lucrécia, e eu de fato eu perguntei para ela como tinha sido o processo e ela falou que foi diferente a todos os filmes que ela tinha feito, porque de fato a Lucrécia priorizava o som e depois vinha a imagem. O que normalmente é, assim, a maioria das vezes é o contrário, né? Mas, assim, o processo como tal, assim, depende muito do diretor. Tem projetos em que eu já entrei desde o roteiro já estava escrito, mas não estava fechado, e eu era tanto até, ou seja, eu ia fazer a direção de som, o processo inteiro, som direto e pós-produção, e é ótimo quando o pós-produtor, o som designer entra logo no início do projeto, porque e tem esse espaço para dialogar, porque você tem ideias, você, como trabalha com som, você tem ferramentas que outras pessoas não conhecem tanto, porque de fato você fica anos em função disso, não? E você pode oferecer. Às vezes é muito tarde quando você
oferece, porque já o filme está montado, tem um corte final e você, pronto, você vai trabalhar com o que chegou para você. Mas quando você é chamado para trabalhar desde o início, eu já tive projetos em que eu tive diálogo com o roteirista, com o diretor, sobre a história. Algumas coisas foram mudadas a partir de conversas, não? De possibilidades, e que o diretor achou interessante, o roteirista também. E tem projetos que você é chamado tudo só quando o filme já está montado. Corte final, nem é para nem te mostram o projeto antes do corte final para ver se você quer falar alguma coisa, né? É tipo, mano, a gente fechou, é isso, né? Ou quando vai fazer visita de locação, leva para saber se você tem algum. Muitas vezes assim, essa questão da visualização é complicada, porque eu sei que a gente trabalha com filmes, a maioria deles são baixíssimo orçamento, e é muito difícil, não? A gente, cinema latino-americano é BO, praticamente a produção inteira, né? Mas, assim, muitas vezes não te chamam para visitar a locação. Às vezes, quando te chamam, é tipo, é só para apresentar a locação que foi isso, que foi escolhida, e ponto. Então, assim, realmente você não tem muita coisa, tipo, você fala, mas aqui tem uma estrada, aqui sei lá o quê. Mas eu prefiro mesmo que seja assim, que tipo, seja, essa locação e você a locação é péssima para o som, mas assim, é isso. Eu prefiro mesmo ser convidada para fazer essa visita, porque às vezes você consegue se preparar para algumas coisas, não? Recentemente no filme de Belmonte agora, eu tive muita colaboração com o departamento de arte. Então, teve algumas construções que foram feitas que já, em locações que eram muito ruins para o som, e que já foram a construção que a arte tinha que fazer. Melhorou muito a acústica dos espaços, não? E várias cenas, de fato, foram salvas, que não, acho que não vão para a dublagem, pelo fato dessa parceria entre os dois departamentos, né? Mas, assim, infelizmente, tem muitas vezes que quando fazem a equipe para visitar a locação, o técnico de som fica fora, não? Aí você, muitas vezes, chega no dia da filmagem a resolver pepinos na hora, você não tem muita preparação, então você não tem como fazer muito trabalho de pré, e acho que é ruim, não. É ruim para todo mundo. A galera acha que fala. Geralmente a pessoa fala é ruim pro som, na verdade não, é ruim pro filme, não? A gente não. A gente trabalha. Cinema é um trabalho em equipe. Se ficar ruim uma coisa, é uma cadeia, não? O produto final também vai estar comprometido, né? Exatamente. Você conhece Beatriz Ohana? Beatriz Ohana? Não sei, ela comentou Não. que quando Deus falou haja luz, o som já tinha ido. É verdade. Eu tenho uma teoria que falo. É meio brincadeira, assim, mas às vezes eu falo assim, sobretudo quando eu fico meio chateada por algumas coisas no set, enfim, fazer set é estressante, né? Você tem que lidar com muita coisa, mas muitas vezes eu falo assim, vocês deveriam, falo para a galera de foto, vocês deveriam agradecer que o som foi criado, porque senão vocês não poderiam trabalhar com cinema, o cinema já teria morrido sem som, entendeu? Exatamente. Mas é isso, é uma parceria, né? Eu Parceria já total. vi, já vi diretores de fotografias desvalorizar e até humilhar o som no set, sabe? Uhum. Uma coisa super feia de se ver. Mas me diz uma coisa, o seu jeito de fazer, de trabalhar com captação direta, você é uma pessoa que vamos lá, vamos assumir, assume esse som aí, vamos nessa, ou você prefere ser mais criteriosa, silêncio absoluto? Como é que é o seu jeito de trabalhar mesmo com captação? Olha, eu tento ser mais criteriosa possível, mas a gente também tem que ter jogos de cintura e entender onde a gente está e a situação que tem, não? Tem questões que não tem como você solucionar na hora. A gente tem uma pós-produção também de som que consegue resolver muita coisa, não tudo, muita coisa não tem solução mesmo, e a gente vai ter que dublar, mas depende muito. O som depende de. Não depende só da capacidade do técnico ou do microfonista. A gente precisa de um trabalho em equipe, a gente precisa de parceria da equipe de produção, principalmente, e da equipe de direção.
Eu, como técnica, não consigo fazer muita coisa se eu não tenho uma equipe, um platô que tente correr atrás de segurar cachorro, fechar rua, segurar vizinhança. Eu não tenho muita coisa para fazer. O que eu consigo fazer é tipo colocar microfone, tentar de melhorar a acústica, assim, mas assim, eu não tenho como segurar um cachorro, nem a minha equipe também. Então a gente precisa muito da boa vontade, da parceria da equipe de produção, da equipe de platô e também da equipe de direção, não? Do diretor ter uma sensibilidade de perceber. O diretor hoje em dia de ficção há muito tempo já usam fone, então eles escutam o mesmo que a gente está escutando, porque a escuta com fone amplificada é muito diferente da escuta das pessoas que não ficam com fone. E a gente precisa dessa parceria. Então, quando você... eu posso ser muito criteriosa, mas se tem uma equipe que não me acompanha, eu também não posso obrigar contra o mundo, não? Ao final, se em Cuba tinha um estúdio lá em cartaz de Michel Fanon, que é um sonidista francês super importante, enfim, que falava: cada diretor tem um filme, o som que merece. E assim, é meio acedo o comentário, mas no fundo, é muito real, não? Quando você chega na sala de mixagem, assim, o som depende não só... O som é difícil porque passa pela mão de muitas pessoas e depende de muitas pessoas. Não só depende do técnico de som, do microfonista, da equipe de pós-produção, do editor de diálogo, do mixador competente, mas também depende de uma equipe que colabore, que seja parceira, né? Então, é difícil você ser... Se eu não estou trabalhando com uma equipe que seja parceira, é meio que... Eu nunca desisto, mas eu entendo até onde eu consigo trabalhar. Mas você pelo menos alinha, você costuma alinhar isso com o diretor, com a equipe, ó. Sim. Não posso fazer muita coisa. Vai ter que ir com esse barulho mesmo e vamos nessa. Sim. Não, isso é conversado muitas vezes. Você fala, olha, aqui, isso não tem como solucionar. Eu, como faço pós-produção, tenho algumas coisas que eu entendi depois de vários anos trabalhando com cinema. Que tem que ter negociação, sabe? Então, tem coisas que, como eu faço pós-produção, eu sei que são fáceis de resolver. E quando eu vejo que tem uma situação que a gente está estressado, de um atraso para cumprir o plano, assim, e são coisas que eu sei que é fácil de resolver, às vezes eu abro mão. Mas tem outras coisas que não. Principalmente você sempre falar com o assistente de direção e falar, olha, isso aqui tem esse barulho, isso aqui dá para solucionar, mas isso aqui não tem solução, seria a dublagem. A gente tenta em outro momento, ou volta outro dia, ou enfim. Mas você tem que comunicar e deixar claro, para não ficar à surpresa do diretor depois, quando chega na montagem, falar, mas o técnico não me falou que isso aqui não... Se eu soubesse que isso aqui não tinha solução, eu teria filmado de outro jeito. Né? Ou teria adiado, ou teria filmado, teria trocado o plano de filmagem. Uma cena que estava para depois do almoço, teria colocado para frente, ou teria deixado os diálogos para depois. Assim, eu acho que tem que ser falado tudo, na verdade. Ó, o Claudinho Moraes disse: meu último filme documentário foi de guerrilha, sem financiamento nenhum, então o som foi trabalhado e salvo depois do filme terminado, infelizmente. A Beatriz falou que é estudante de cinema, já fez assistência de direção de som e ama e está aprendendo ainda. Beatriz, que eu perguntei se você conhecia. Uhum. O André, nosso companheiro de luta, fiquei curioso com essa parceria de trabalho entre o departamento de arte e de som. Como funcionou isso? Olha, O filme do Belmonte. Você falou, né? Foi muito legal, assim, no filme de Belmonte, O Pastor e o Guerrilheiro, que a gente filmou em janeiro e fevereiro, uma parte em Araguatins e outra parte, a maior parte em Brasília. É uma equipe mista, tinha pessoal de São Paulo, de Brasília, do Rio, da Argentina, enfim, era bem misturada a equipe. E a diretora de arte carioca, Ana Paula Cardoso, muito legal trabalhar com ela. Ela colaborou
muito, muito com som, assim. E ela tinha uma certa sensibilidade, tanto que ela pegava para ter uma referência de som também e escutar. Ela gostava de ver as cenas quando a gente está gravando, escutando também. E a parceria foi muito, por exemplo, a gente tem uma locação que era um porão, que a gente gravou em um clube do servidor de alguma coisa aqui em Brasília, que é um lugar que está em ruínas, está totalmente abandonado, enfim, não tem nada. E é um lugar muito, era um lugar muito reverberante. E a gente ia fazer aí as celas do porão da ditadura, um lugar onde torturavam as pessoas e tudo. A reverberação lá era assim, um nível muito Terrível. alto. A gente não conseguia entender nada, assim. E a gente ia ter cenas com diálogo, o protagonista do filme, ele ia estar sem camisa, porque ele estava sendo torturado, enfim, com pouquíssima roupa, e a gente não teria como colocar lapela em muitas situações, que ajudariam em essas cenas de muita reverberação. E ela fez uma construção, porque a área do porão era muito ampla e a gente precisava de uma cela pequena, não? Então ela fez umas construções ela era arquiteta e conhecia muito da acústica também. Então, ela me perguntava, para você, é bom que eu faça as paredes não paralelas da cela? Eu falava, sim. E aí, tipo, e ela me perguntava, para você, é bom que eu faça um recobrimento com material, com um tecido mais grosso? Assim? Eu falava, sim. Ela até me chegou a mostrar, assim, diferentes tipos de tecido, me falou qual era o melhor para você. Caraca, essa diretora de arte. Ela mandou bem pra caramba, assim. Eu falei, esse tecido mais grosso seria melhor. Tinha duas locações específicas. Essa do porão, que melhorou totalmente. A gente chegou lá depois que a arte tinha feito todo o seu trabalho e era outro lugar, totalmente um nível de reverberação muito mais baixo. De fato salvou muito, muito, muito. E a equipe, no total, uma equipe de arte toda, tanto a parte de construção como a parte de figurino também ajudou pra caramba, assim, de escolher tecidos muito bons para o som, que não tinham tanto poliéster, era mais algodão. De fato, eles me perguntavam muitas vezes, a gente tem duas opções, qual o melhor para o som? Então, muitas vezes isso não acontece, não? Então foi muito bom boa essa parceria. E a outra locação que eles ajudaram muito foi numa igreja. A gente tinha muitas cenas em uma igreja que era difícil pra caramba porque tinha culto, muito diálogo. Um dos atores era o pastor da igreja e falava pra caramba, enfim. E, e eles colocaram, quando a gente chegou, era uma igreja que estava fechada, que ela não estava funcionando. E normalmente a construção de igrejas já tem uma acústica ruim, uma igreja evangélica. E elas colocaram a equipe de arte colocou um revestimento nas paredes com tecido que ajudou pra caramba, colocaram um tapete. Ela me mostrou, já quando a gente foi fazer a visita de locação, ela me mostrou a planta do que elas já tinham pensado. Ela falou, para você, tapete ajuda no chão? Eu falei, claro, assim, colocaram um tapete, bancos de madeira que ajudou muito. Então, uma parte do púlpito da igreja, que era de azulejo, que reverbera muito, eles cobriram com tecido. Então, assim, melhorou Qual é o muito. nome dessa diretora de arte, né? Ana Paula Cardoso. É carioca. Muito bom trabalhar com ela. Ótimo. Beijo, André. Beijo, Claudinho. Ao Hudson também aqui, falando que parceria entre som e arte é tudo. Fato. É verdade. Ele estava comigo nesse filme, ele sabe dessas coisas. E como é que o som se prepara? Porque o que você está falando aí, não basta entender só de som, né? Mas eu suponho que, lógico, na faculdade, no curso que você fez, você acaba estudando também essa coisa do espaço, de texturas, de, né, o que reverbera mais, o que reverbera menos. Como é que o som se prepara? Porque a gente falou aqui que o som às vezes é chamado ali na visita de locação, ou seja, já numa pré que normalmente não tem muito tempo. E como é que você costuma se preparar assim? Além de pilha, adesivo. O primeiro é ler o roteiro. Fazer uma decupagem do roteiro por cenas.
com personagem, aí você vai marcando situações que possam ser complexas, tipo cenas de carro, ou um cavalo, cenas que tenham muita movimentação, cenas na água, assim, você vai marcando, vai fazendo uma decupagem total do som do filme, sons que precisam talvez estar prontos para poder filmar cenas, do ator precisar de uma referência ou não, então você vai marcando isso. E aí você começa o diálogo com um diretor, assistente de direção também, sobre essas coisas. Por exemplo, nesse filme de Belmonte tinha uma situação específica que a gente precisava fazer playback de várias cenas, porque tinha uma personagem que cantava e tinha uma banda que tocava ao vivo. Então a gente precisava de uma preparação diferente. A gente precisava trabalhar com o trilheiro fazer pelo menos uma maquete dessas músicas que eles cantariam e ensaiar com os atores. E ter uma preparação diferente para os dias que tinha a banda, porque a gente precisava contratar um técnico de PA para colocar a amplificação da banda, para eles terem um retorno. Enfim, tudo isso tem que ser organizado na pré. Então, a primeira coisa é você ler o roteiro e fazer uma decupagem. Quantos atores tem por cena, quantos vão falar, você precisa de quantos lapelas em quantas cenas, que microfones você precisaria, se você precisa um microfone diferente do que normalmente você usa para alguma cena específica, e fazer decupagem de equipamento também. Quanto vai precisar de isso aí? Que equipamento você vai precisar? No Brasil, a gente tem uma dificuldade que é meio que você é obrigado a usar um padrão de equipamento que tem que funcionar para tudo, o que eu acho ruim. Porque tanto como você usa diferentes lentes, é a mesma coisa com microfones. Tem microfones que não são para todas as situações. Mas o equipamento é caro, enfim. Muitas vezes os orçamentos do filme não pagariam você ter um microfone específico. Normalmente tem um pacote, então, assim. Exato. Mas é ruim, porque tem microfones que não funcionam bem em todas as situações. Tem microfones que são muito bons, mas em uma situação de muita reverberação, eles enfatizam ou não funcionam tão bem em externas como em externas, ou não funcionam tão bem em um clima úmido e seco. Então, você tem que também fazer uma decupagem de equipamento que você vai precisar de fato. Se você precisa alugar coisas muito específicas e passar tudo isso para a produção. E essa reunião, decupagem com a equipe e tudo, entender com o fotógrafo como ele vai filmar a cena, para saber como você vai encarar também. Por exemplo, essa cena do porão lá da ditadura. Uma das coisas que foi falada já na reunião de decupagem com a equipe e tudo foi, a gente vai ficar essa cena. Eu perguntei, quando li o roteiro, eu imagino que o ator vai estar sem camisa, porque ele foi torturado, ele foi pego no meio de um rio, estava com pouca roupa. E foi uma negociação. Inicialmente todo mundo estava imaginando ele sem camisa. Eu falei, mas vai ser difícil para o som, tem muito diálogo. A gente está em um lugar que a acústica não é muito legal, então ou a gente assume que vai dobrar essa cena, mas se a gente de fato não quer dobrar porque não tem orçamento, porque pode não ficar tão bom, enfim, a gente vai ter que tomar providências. E aí, melhoraram a acústica, teve as cenas que ele estava com uma camisa rasgada, que dava para esconder um microfone, mas assim, eu ficava meio assim. A camisa estava bem rasgada mesmo, dava para esconder o microfone, mas estava rasgada. Então, foram soluções de trabalho em equipe. E essas coisas são faladas na pré também. Uhum. E como é que tá a gama de equipamento tecnológico do departamento de som? Assim? Você falou que existem microfones como existem lentes para fotografia. Uhum. A gente está bem servido, assim, apesar de ter uma limitação de orçamento. No mundo hoje tem muita coisa. Tem de tudo, né? Até tem hidrofone para colocar embaixo da água, assim, tem tudo. Tem muita variedade. Microfones só assim tem muita variedade, tem tanto para microfones internos, externos, para gravação musical, dependendo do que tipo de instrumento também você vai gravar. Então é muito variado. Dentro do carro. Sim, para carro também, para situações de
Está sendo muito desenvolvido. Tem muitos microfones que já foram desenvolvidos há 30 anos e eles estão repetindo o modelo. Até hoje continuam funcionando. Geralmente, microfone é uma coisa que ele é uma coisa que dura muito tempo, muitos anos, não? A mesma coisa que uma lente. Você faz um investimento, geralmente, e também tem essa coisa que é proporcional o valor com a qualidade. Infelizmente é assim, quanto mais caro o microfone, melhor é. Enfim. Mas assim, no Brasil tem uma variedade boa, nem em todos os lugares, não, mas tem pessoas Mas com ainda equipamentos não muito inventaram bons. nada melhor do que o boom, né? O cara tem Na que verdade, o ficar som lá, do o boom eu acho que é imbatível ainda. cara tem que Enquanto ficar lá a. sofrendo. Sim. É uma coisa meio imbatível. A sonoridade do boom, assim, a gente tem lapelas que usa e que são um recurso válido. A gente usa muito também na mixagem depois. Mas, de fato, o som do boom continua sendo o campeão, não? Enquanto a dar uma espacialidade, uma riqueza também sonora, tipo uma textura também para o som, porque a questão do lapela fica o som muito na frente, não? Você no primeiro plano, não tem textura, não tem espacialidade sonora, né? E o microfonista é fundamental. Hoje em dia eu projeto de ficção não faço sem microfonista. É como o diretor de fotografia trabalhar sem foquista. É exatamente isso. É muito difícil Legal. você trabalhar sem um microfonista, que vai dar aí o foco do som, entendeu? E Estar em eixo. qual foi a pior situação que te colocaram com o boom? Porque eu tive um professor uma vez que ele me contou, não sei se aconteceu com ele, eu estou esquecendo o nome de todo mundo, tá péssimo. Que era, não sei se é Deus, não é Deus é brasileiro, não sei qual que tinha uma cena na jangada e ele tinha que estar com um boom em outra jangada dentro do mar e aquele balanço ali, e ele com um boom lá na outra jangada onde estava o Antônio Fagundes, céu azulzão, e tentando gravar ali no mar, e o diretor lá na praia, numa cabana, vendo tudo no vídeo assiste, e só escutava o cara gritando: o boom vazou, vazou. Tô vendo, e o cara não conseguia de jeito nenhum arrumar um lugar para colocar o microfone. Olha, situações tem várias. A gente vai esquecendo, porque, enfim, mas já aconteceu ou no filme do João Pablo Procópio, Marés, tem uma cena que eu fui microfonista. Depois eu fiz o desenho sonoro do filme, mas na parte da filmagem, o som direto foi do Mano, eu fui microfonista e o Bernardo foi o segundo microfonista. Tem uma cena que era em um quarto onde o cara, ele era um fotógrafo e ele revelava as fotos do quartinho de trabalho dele. E era um quartinho muito pequeno. E eu fiquei em cima do vaso do quartinho, porque era um banheiro que eles, lá no locação que a gente filmava, eles fizeram essa locação dentro de um banheirinho muito pequeno, acho que tinha 1,5 metros o banheiro. E dentro desse banheiro ficou o ator, o Chacal, que era o foquista com a câmera, e eu com o boom. Mas assim, cara, assim, a gente não podia se mexer porque já caía em cima do outro, assim, tipo, muito grudado um em cima do outro, assim, não dava para se mexer mesmo. Assim. E você fazendo boom sem ver direto, porque tinha um negócio do banheiro assim que ficava tapando minha visão. Então eu colocava o boom meio que já imaginava onde que estava o negócio. Já. Essa foi muito difícil. E outra foi agora, no ano passado, fazendo um filme em São João da Aliança, mas aí eu era técnica, só que a gente foi fazer uma cena num rio e um barquinho também que estava levando os atores. E no barquinho ficamos o diretor de fotografia, que era o Xará, e ele estava operando câmera, eu e os dois atores. E era um barquinho muito pequeno. Aí teve um momento que eu fiquei um momento fazendo eu mesma som e boom, porque não tinha como colocar o microfonista, né? Aí teve um momento que o barco, era um barquinho, era um
ele travou no meio do rio, porque tinha um pedaço de madeira enorme e o negócio começou a balançar. A gente achou que ia cair com o equipamento tudo na água. Assim, foi. E a gente ficou torto, porque ele ficou travado. E atrás vinha um outro barquinho com a galera da produção, que era como para dar segurança. Só que ele tinha que ficar longe, porque para não fazer o ruído do motor do barco, né? E a gente ficou, até eles chegarem, assim, torto, quase caindo do lado com o equipamento e tudo assim, a gente ficou muito tenso. Nossa, Foi muito, assim, foi muito, muito tenso mesmo. Ó, o Jorge Castilho Albuquerque falou que muito legal essa questão do uso dos diferentes microfones. Você usa mais de um tipo de microfone simultaneamente para trazer a textura do som? Olha, na captação de som direto, eu uso quantos microfones eu preciso usar, não? No sentido de sempre tem boom. Geralmente, dependendo da cena, muitas vezes eu tenho 2 microfonistas para poder cobrir a cena toda e que todos os diálogos, toda a movimentação esteja em eixo, não? A gente tem uma captação de qualidade. E já tem de vários anos para cá, quase que é obrigatório colocar lapela em todo mundo, porque é uma segunda opção de segurança, não? Na mixagem, de fato, a maioria das vezes a gente usa os dois, tanto o boom como o lapela. Às vezes a gente escolhe, se tá muito bom o boom, a gente só fica com o boom, mas muitas vezes a gente já coloca um pouquinho do lapela para dar uma temperada, não? E faz uma Então, mixagem, mas... existe isso, né? De você pegar um som de um e um som de outro, já Uhum. imaginando no som que vai sair dessa mistura. Sim. E aí você pode colocar outros microfones para cobrir a cena. Às vezes você tem que esconder microfones, ou porque você não consegue colocar nos atores o lapela. Também o lapela é muito arriscado, porque ele pode fazer barulho de roupa, de qualquer coisa, interferência pode ter, então não é bom confiar só em colocar um lapela e você achar que está garantido. Eu morro de medo quando eu não consigo colocar um bom em uma cena e os atores só ficam com lapela, é muito arriscado. Mas muitas vezes a gente, além dos 2 microfonistas, mas todo mundo lá pelado, tem que colocar, esconder microfones para cobrir algum tipo de movimentação. Uhum. Para poder ter toda essa textura, poder ter tudo e dar opção para a produção de design e para o mixador também depois escolher se de fato ele vai querer usar o quê. O bom é quando o editor de som tem escolha. Tem de mais e não de menos. Uhum. De mais você pode tirar, de menos você não pode acrescentar. E me diz uma coisa, de todo o processo de som, dentro da realização audiovisual, pela sua formação, você gosta mais de qual parte? Você gosta mais de uma? Você gosta de fazer tudo? Ou você tem alguma preferência? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu fiquei anos da minha vida cobrando que eu tinha que escolher o que eu queria fazer. Porque, assim, o som ficou tão complexo há muito tempo que é muito difícil você conseguir abarcar tudo. É muito específico, ficou muito cementado. E você meio que é cobrado para escolher um caminho. Eu fiquei muito tempo dividida de que eu tinha que ter uma escolha. Quando eu morava em Cuba, eu gostava de fazer som direto, só que eu, em algum momento, eu decidi e falei, cara, eu se fico morando aqui, eu não vou fazer som direto mais, porque era muito quente. Então, era tortuoso ficar dentro de uma locação fechada, 40 pessoas, às vezes você Quente e tinha que úmido, tirar né? fontes de luz, fechar a janela por o som e também pela luz, e, cara, virar uma sauna, e eu falei, cara, não tem condições de ficar nesse sol fazendo som direto por muitos anos. E eu também trabalhava com pós-produção lá. Mas eu sempre gostei muito de fazer som direto também. Então, do processo todo do som, o que menos eu gosto é a mixagem. Menos? Eu menos eu gosto. Se posso escolher para outra pessoa fazer, eu faço mixagem, mas se eu posso escolher, eu prefiro não fazer. É o processo que eu menos gosto. Mas eu gosto muito de som direto e de fazer desenhos de som da pós-produção, sobretudo fazer edição de diálogo e fazer o desenho mesmo, a composição sonora do, do, do filme, né?
Eu desisti de escolher porque, de fato, eu conversando 2 anos atrás com o Paulo Gama, que é um mixador brasileiro que mora em São Paulo, ele me falou, mas você não precisa escolher. Se você faz igual você fazer, faz. Tem outras pessoas que fazem. Antigamente, sim, você escolhia uma, duas áreas, mas hoje em dia já tem um monte de sonidista, de diretor de som, que conseguem fazer o processo todo do som. É meio desgastante, mas é possível. O cara pega o projeto e abraça e vai do início ao fim, né? De fato, é muito legal quando você é chamado para fazer a direção de um filme e você está no processo todo. E tem muitas vantagens. Eu vejo, de você entrar desde o início já e você vai fazer a captação sonora e também o desenho. É muito vantajoso, de que você tem um filme na cabeça, pode dialogar, você fica mais próximo do material para desenvolver, você tem mais diálogo com o diretor, com a equipe também. Então, acho que para o processo é muito rico, não? E o que que você acha da dublagem? Bom, a dublagem, a galera tem medo, muito medo de dublagem. Eu não tenho medo, não. Eu gostaria de não precisar fazer, mas é um recurso que está aí para auxiliar a gente para situações X. Eu não gosto quando a pessoa meio que subestima e acha simples. Por quê? Tem dublagem que fica muito boa, mas nem todo mundo sabe fazer dublagem, nem todos os atores sabem dublar bem. Então é um processo arriscado. Quando praticamente todos os filmes que eu já fiz tem dublagem. Assim, tanto de som direto, quando eu faço a pós-produção também, o desenho, tem sempre alguma coisa, uma que outra. Às vezes é porque o diretor quer mudar uma fala, ou quer acrescentar fala, ou porque tem uma cena que não ficou tão boa. E quando você tem uma equipe que trabalha bem, um bom mixador, o ator entende da técnica, é bem guiado na hora de fazer a dublagem, é praticamente imperceptível. Mas tem dublagens que são muito mal feitas. Não? Eu acho que no Brasil a galera tem um trauma, não, com essa questão da dublagem, porque aqui eram feitas muito toscas, não? Ah, no- Isso já mudou. Tem pessoas muito competentes no Brasil. tem uma lenda, não sei Hum, se é lenda, acho que é verdade mesmo. O Brasil, ele tinha, os filmes brasileiros deixavam a desejar por causa do som, todo mundo reclamava do som, né? O som era muito, ninguém escutava nada, ninguém entendia nada, era muito baixo, era muito abafado. Dos anos para cá, melhorou, assim, exponencialmente. de fato, eu acho que sim. É, acho que era muito tosco, essa questão do som deixava muito a desejar no cinema brasileiro, não? Filmes muito bons, mas o som era muito ruim. Mas isso já mudou há muito tempo. Tem pessoas muito competentes trabalhando com som há muitos anos no Brasil. É, Só que eu acho que ainda está faltando uma educação sonora, não para esse pessoal que trabalha com som. E também, não, a gente aqui tem umas coisas com uma formação muito generalista, não tanto de perfil nas faculdades. Mas tem que ter uma educação sonora também para os outros departamentos. Para o diretor de arte entender que sim, que o trabalho dele ele pode melhorar de maneira sem ter que fazer muito esforço, simplesmente escolher entre um material ou outro que pode melhorar é, o som do filme, o fotógrafo também, essa rixa de imagem e som é uma coisa muito cafona, isso já passou de moda, isso era de outros É, tempos. isso aí eu vou te Então, falar, viu? hoje em Besteira. dia, a maioria dos diretores de fotografia que eu já trabalhei aqui no Brasil, de fato, a maioria são muito receptivos. Você dialoga e eles trocam luz. Tem um xará aqui em Brasília que é um amor, assim, você fala para ele e ele tudo que ele consegue fazer ele faz para ajudar. Xará não existe. Mas tem outros diretores que eu já trabalhei aqui, o Lavernet, tem a mesma Bárbara que a gente trabalhou agora recentemente, que você fala e às vezes eles se falam, cara, não consigo fazer nada, mas é isso, deixa ver que eu posso fazer. É, mas assim, a maioria dos diretores são de fotografia hoje em dia, pelo menos com que eu já tenho trabalhado, talvez foi minha sorte, são bastante receptivos, não, de Continue com essa escutar. sorte. É, E qual que é o melhor som do mundo? Não vale Estados Unidos. Qual é o melhor som de cinema, cinema mesmo, que você vê? Você, dos filmes que você vê, para você que o som é
Incomparável. Oh, tem uma questão de estética também, eu gosto. Eu gosto muito. é, eu tenho uma. Eu tive um professor de espanhol, Paulo Aledo, que ele falou nas aulas de edição de som, não? Ele falou: o som tem que ser sutil e elegante. Eu nunca vou esquecer isso, porque eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de levar para meus trabalhos, de ser sutil, de comunicar, mas sim estar se mostrando. Eu acho que quando o som fica se mostrando muito, tem uma coisa errada. E acho que também tem uma demanda dos filmes, não? Cada filme pede um tipo de som. Eu tenho uma preferência por umas coisas mais por esse caminho de sutileza e não de muito efeitismo, de muito barulho, assim. Claro, a gente tem uma influência muito forte do cinema americano, desse cinema da ação, de acontecer muita coisa, assim, e eu acredito que talvez esse tipo de filme, se você coloca uma coisa meio, sabe, tipo o som da xícara, e, enfim, eu acho que esses tipos de filme, eles têm essa demanda de muita coisa, de muito barulho, de muita coisa acontecendo, muito efeito sonoro e muita música. Eu não curto muito de música nos filmes. Não é que não tenha que ter, eu acho que tem que ter, mas nos momentos específicos. Eu não curto muito de filmes que tem música o tempo inteiro. Eu acho que de graça, sem dialogar com o mesmo filme. O Robert Bresson, um diretor francês, morreu há muito tempo, assim, mas ele falou assim, uma coisa que a música era uma maneira fácil de chegar no coração do espectador. Era como um recurso muito facilista. Não? Eu gosto de desenhos que você tenta sensibilizar a galera sem necessariamente colocar um violino, tentando criar atmosferas sonoras mais naturalistas. Eu acho que vai mais para o cinema francês. Os franceses têm uma história de usar o som direto do filme. Eles desenvolveram muito essa coisa da captação do som direto e eu acho que eu gosto muito desse caminho, não? De a gente, a partir do som direto, construir as coisas, mas ter essa questão de uma boa captação sonora para depois você construir a identidade sonora do filme, mas como base o som direto. Dá uma dica aí de um filme pra gente assistir e prestar atenção no som. Olha, eu assisti um filme há pouco. Tem uma lista enorme de filmes que o som é relevante. Muitos deles pensados desde o roteiro, porque é difícil você muitas vezes você começar a colocar depois se não foi pensado antes. Eu acho que tem que ter uma escrita mais audiovisual, não? Não só visual. A maioria das escritas do filme é muito visual. Começar a ter escrita audiovisual. Mas tem um filme que eu assisti há pouco tempo na Netflix, justo quando a gente começou na quarentena, que foi um filme espanhol que se chama A Trincheira Infinita. É um filme de 2 horas e meia, bem longo mesmo, mas achei muito bom o trabalho de som. E é um exemplo, assim, eu anotei, assim, quando eu assisti, porque eu falei, quando eu for dar aula, eu acho que esse filme está na minha lista de filmes que foi pensado, o som do filme foi pensado desde o roteiro. Você não tem como fazer esse filme assim, com tudo que acontece, não foi pensado antes. E, assim, sem dar spoiler, é um personagem que ficou preso em casa durante muitos anos e ele fica preso em um buraco dentro de casa, não podia sair porque ia ser morto, e muita coisa acontece, ele dentro do buraco você escuta fora o que está acontecendo na casa onde ele está escondido, né? E às vezes você vê algumas coisas, mas é meio o ponto de vista dele você vê meio nublado, com coisas pelo meio, então não dá para ver muita coisa, mas você escuta as coisas que estão acontecendo. Então, para mim, essa é uma dica muito, tanto para roteirista, de como pensar o som desde o roteiro, para diretor, de usar o som como recurso para contar sua história. A gente não precisa ver tudo pelo som você, e para o produtor também, porque tem muitas cenas que ficam muito mais baratas quando você tenta usar o som de maneira mais criativa, porque você não precisa colocar tudo para ver, não. Precisa Então, mostrar. exato. Então, a Trincheira Infinita, para mim, ficou um exemplo muito claro. E, de fato, ele ganhou um prêmio na Espanha, no ano passado, um Goya, de melhor som. Interessante. Olivia, queria te agradecer. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Uma hora quase já. Sim.
Foi muito legal aprender mais sobre som. Eu que sou produtor e trabalho, às vezes, diretamente com o departamento de som. Achei muito legal, foi muito esclarecedor, foi muito gostoso. Eu escolhi você também porque você é uma representante feminina das mulheres do audiovisual, super competente, só ouço falar bem de você. Obrigada. E queria te agradecer muito por ter topado, por ter se disponibilizado, ter batido esse papo com a gente. Eu que agradeço, não, pelo convite, adorei, fiquei meio assim nervosa, Os né? quadrinhos da Perinha lá, de Cacau, né? Ah, sí, de memoria de su desarrollo. É... Olha só, as Eu coisinhas da conheci, terra. eu conheci o padrão. Ah, é? Ah, ele morreu há 2 semanas, 3 semanas atrás. Soy Cuba, né? Um clássico. Em homenagem a você. Muito Você não obrigada. trabalhou em nenhum desses, mas... Não, nessa época eu não tinha nem nascido, na verdade. Pô, memórias do sucesso. Pois é. Então tá, brigadão. Muito obrigada aí pelo convite, fiquei muito feliz. Achei ótimo. Muito obrigado a todo mundo que prestigiou aí, Claudinho, André, Jorge, Maria Carmen, sempre. Oh, a E Natália Brandino já colocou o link já do filme, colocou né? Uhum. André, todo mundo aí, Beatriz, Renatinha, valeu, galera. A Renatinha manda um beijo para ela. Mas, na verdade, manda um beijo para todo mundo que tá aí. Valeu, Muito Olívio. bom por ter assistido. Obrigado. Depois eu vou deixar salvo lá, Uhum. para se ver de novo. Tá bom? Não gosto muito, não, mas eu odeio me escutar falando português, mas tudo bem. Falou bem, falou bem. Valeu. Tá bom, um Beijão, boa beijo. Muito noite. obrigada aí pelo convite. Nada, Boa quarentena e fica em casa. pode deixar. Beijão. Beijo, tchau. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem retomamos em quadra. Não sei ao certo ainda quem vai falar com a gente, mas a gente deve anunciar aí esse final de semana, beleza? Grande abraço, boa noite, valeu!